A paz do Senhor para todos os ouvintes. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Templo Central em Pacajus, através da TV Web, para a pré-aula da lição de número 6, da lição de adultos da Escola Bíblica Dominical. A lição que tem como título, nesse trimestre, A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Então você pode estar adquirindo essa lição, eu acredito que ainda tenha, embora nós já estejamos na 6ª lição. E essa 6ª lição, nós vamos estudar hoje sobre a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Só que para isso nós estudamos várias lições antes, né? Conhecemos a deidade, a trindade, conhecemos vários temas. E agora o tema dessa lição, que é a lição que vai ser apresentada nas congregações a partir de domingo. Você é o nosso convidado já antecipadamente, nosso convidado especial para estar indo a qualquer igreja evangélica, Assembleia de Deus, para se matricular na Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado, você pode participar, a escola é de graça, você não precisa pagar nada para isso, basta tão somente você estar disposto a aprender, a conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Procura uma igreja evangélica que tem Escola Bíblica Dominical e você vai poder participar. Domingo, ou aqui em Pacajus, as nossas congregações, a Escola Dominical é na segunda-feira à noite, né? Todo o campo é na segunda-feira e você é o nosso convidado especial. Procura uma igreja e você vai aprender um pouco mais sobre esses temas, especificamente para essa semana o tema é a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. A lição ela é comentada pelo pastor Ezequiel Soares, né? E você tem a oportunidade de participar e conhecer um pouco mais. A lição, nesse trimestre todo, ele está tratando sobre a defesa da nossa fé, o que nós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, acreditamos, e aí tem várias doutrinas, entre elas a doutrina que trata a respeito do pecado humano. A leitura, o texto áureo desta lição, você vai encontrar em Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23, que é um versículo bastante conhecido de todos aqueles que pregam, que evangelizam, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então já nesse versículo começa a mostrar que há uma necessidade do homem voltar a Deus. Por quê? Porque todos pecaram. E como todos pecaram, estão destituídos, afastados da glória de Deus. A verdade prática, que é um tema, um texto que é colocado para refletirmos a respeito dele, diz assim: reconhecermos a pecaminosidade de todos os seres humanos que os destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Essa é a verdade que deve ser praticada, a verdade que precisamos colocar em prática. A leitura bíblica para meditação, para poder tecer um comentário sobre esse tema, está escrito em Romanos, no livro de Romanos, capítulo de número 5, do versículo 12 ao versículo 21. Você pode pegar uma Bíblia para acompanhar essa leitura na sua própria casa. Não precisa ser uma Bíblia evangélica, uma Bíblia dos crentes. Você pode pegar a Bíblia católica mesmo, porque nela tem também este livro chamado Livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 5, o versículo 12 em diante, do versículo 12 até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual é figura daquele que havia de vir.
Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, como a ofensa. Porque se pela ofensa morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, pela condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo esse texto, Paulo vai mostrar para nós aqui como se deu o pecado e a consequência dele, mas, por outro lado, a restauração promovida por Deus para todos os homens. Essa lição, todas as lições, ela tem um objetivo específico. O objetivo dessa lição hoje é você compreender a pecaminosidade de todos os seres humanos que destituiu da glória de Deus. Esse é o objetivo principal dessa lição. Mas também há alguns objetivos específicos, como, por exemplo, definir o termo pecado, mostrar a origem do pecado e compreender a situação, ou melhor, compreender a solução para o pecado. Quando a gente fala do termo pecado, de uma lição como essa, esse tema pecado é uma doutrina, é um ensinamento que a nossa igreja prega e ensina para todos os crentes, para que eles possam compreender o valor da sua salvação, entender que nós estávamos desgarrados, sem Deus, sem paz e sem salvação. E aí fomos resgatados, fomos comprados de volta para Deus. Então, o pecado é algo que está na humanidade de uma forma geral. Porque por o pecado entrou para toda a humanidade. Por isso, todos pecaram, como diz o texto áureo, e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados da glória de Deus. Nós vamos compreender isso melhor quando nós entendemos o primeiro ponto da lição, que vai falar a respeito de o que é definido como termo pecado, né? Pecado é uma lista extensa, e eu gostaria até de ler para você ouvir o que está escrito em Romanos, capítulo 1, do versículo 29 em diante, no capítulo 1 de Romanos, que diz assim, dá uma lista dos pecados cometidos pelos seres humanos. São eles, os seres humanos, né, estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Alguns são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, são nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então aqui temos uma lista dos pecados que são cometidos por toda a humanidade. Então, se você parar e for analisar cada um deles, você vai perceber que tem sempre alguém, em algum desses, neste momento, pecando. Seja inveja, seja soberba, seja prostituição, seja maledicência, seja até não fazendo, mas concordando com aqueles que fazem. E a Bíblia acaba de nos dizer aqui que isso também é pecado. Então, algumas pessoas ficam se escondendo atrás de desculpa para não entenderem que todos pecaram e, consequentemente, estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos aqui falando a respeito do termo pecado, porque é de uma forma genérica, mas existem vários tipos, né, que são cometidos pelo homem. Mas o que poderia ser o escape, já que todos pecaram? Nós encontramos também em Romanos, no capítulo de número 5, no versículo 19 em diante, algo que é maravilhoso, que diz assim: pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também pela graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, aonde tem pecado, você tem a oportunidade de ter a graça de Deus para ser anulado, perdoado, apagado o seu pecado. Então, aí nós temos já o entendimento do termo pecado, que ele é um termo que ele se aprofunda. O termo pecado, ele quer dizer errar o alvo, né? Claro que a gente pode ter aqui recorrer à tradução do grego, do hebraico, para ver isso, mas eu quero ser de forma clara e objetiva. Eu quero que você entenda que pecado, em suma, quer dizer errar o alvo. Não é simplesmente... às vezes as pessoas querem entender o que é pecado. Ora, pecado é tudo aquilo que o homem faz, pensa, pratica, que não agrada a Deus. Então isso é pecado. Então, antes de você tomar qualquer atitude, pense no que você está fazendo. Os termos em hebraico, isso é o ponto 2 o ponto 1, o item 2 do ponto 1, vai tratar sobre os termos hebraicos, e ele nos dá aqui dois, que é o avon e o pesham, né? Desculpe a pronúncia, né? Que como é hebraico ou grego, eu não tenho bem domínio com relação à pronúncia, mas você pode observar que esses termos, eles são a Bíblia está recheada desse repertório, né? Você pode estar entendendo essas palavras, olhando no original, e você vai poder compreender melhor esses termos. Por exemplo, para você ter uma ideia, o termo no hebraico, avon, quer dizer iniquidade, perversão, vem de uma raiz que significa entortar, torcer, dar a ideia de perverter a lei de Deus. Esta palavra aparece reproduzida em várias versões como injustiça, maldade, iniquidade, né? Então esse termo tem essa característica para você poder entender essa questão do pecado do homem. Você pode, meu ouvinte, meu irmão, você que está nos ouvindo, assistindo nesse momento, você pode compartilhar este vídeo com quem está aí, com seus amigos na rede social, para que eles também possam estar entendendo, participando dessa aula, né, que é uma pré-aula da lição da próxima semana, que tem como título a pecaminosidade humana e a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Então você tem a oportunidade
Você pode compartilhar e convidar os seus amigos, né, para estar participando também. Após, você pode mandar as perguntas também. Nós não vamos responder todas agora, né, até porque não dá, mas o nosso irmão aqui que está gravando, nosso irmão Eliseu, né, que eu já quero parabenizá-lo pelo trabalho, ele vai estar passando para nós e nós vamos dar alguma resposta para você, né, para tentar ajudá-lo em nome de Jesus. Então, como eu dizia, existe esse termo que na Bíblia se traduz como impiedade, iniquidade, né? Mas aí você pode me perguntar o que é pecado, né? E o pecado eu já comecei falando a respeito dele, falando que tem uma lista enorme, ele é muito genérico, mas eu já disse para você que pecado é errar o alvo, por exemplo, né? Mas aí eu gostaria de botar para você o seguinte: sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas um livro de descrição. Ela revela a verdade em forma popular de uma vida e fato. Como bem afirmou o historiador da igreja, Philip Schaff, as Escrituras declaram: o pecado é a transgressão da lei, e que toda iniquidade é pecado. Essa declaração geralmente é conhecida como pecado de comissão. Isso é, aquilo que praticamos e não deveríamos fazer. Ou seja, aquilo que praticamos e não deveríamos fazer. Então isso é o pecado de comissão. Mas também existe um outro pecado, que a palavra de Deus nos diz o seguinte, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Esse aqui é o pecado de omissão. Você sabe o que tem que fazer e você não faz, você comete pecado. Então perceba que pecado não é uma coisa tão simples. Pecado não é simplesmente você dizer, não, pecado é só prostituição. Pecado é só mentira. Pecado é muito mais do que isso. Pecado é qualquer coisa que você faz, pensa que não agrada a Deus. Então, isso é pecado. A omissão é pecado. Você poder ajudar alguém e não fazer, isso é pecado. Né? Então, nós seres humanos, somos acostumados a darmos desculpa por tudo. Normalmente, nós não queremos assumir as nossas responsabilidades e reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações e, inclusive, os nossos pecados. Mas daqui a pouco eu vou lhe explicar por que é que nós temos essa característica. Nós, seres humanos, somos acostumados, ou até eu diria que isso já vem em nós, é inato, já vem da nossa própria natureza a tendência de jogar a culpa e a responsabilidade nos outros. Né? O segundo ponto da lição vai tratar sobre a origem do pecado. E eu gostaria que você aproveitasse e convidasse as pessoas para compartilhassem, para que elas também entendam a origem do pecado. Como é que foi que se deu? O pecado aconteceu aonde? Na terra? Começou no inferno? Começou no céu? Onde foi o início do pecado? Nós vamos começar com essa pergunta e já respondo. O pecado se iniciou no céu. Não fique assustado, nem temeroso, mas o pecado se iniciou no céu. Claro que Deus tem um propósito antes da fundação do mundo. E por este propósito ele conhece todas as coisas, ele sabe e entende todas as coisas. Mas eu quero frisar que o pecado se iniciou no céu, quando um querubim, exercendo o seu livre-arbítrio, ele confundiu as suas limitações, os seus limites. Não entendeu até onde poderia ir. Eu acho isso muito interessante porque algumas pessoas imaginam, não, mas os anjos, eles só obedecem a Deus porque eles são obrigados. Na verdade, não. Assim como ao homem foi dado o livre-arbítrio, os anjos também têm o livre-arbítrio. E quando o querubim ungido, o arcanjo, aquele anjo que era o referencial, era o aferidor de medidas
né, o Lúcifer, botou na cabeça a ideia de subir acima do trono de Deus e foi expulso do céu por causa da sua ambição, do seu desejo de ser mais ou de ser comparado a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Né? A gente percebe o exemplo, o modelo, como acontece hoje. Pessoas que têm as mesmas atitudes, por incrível que pareça. Elas têm o desejo, elas às vezes têm uma posição, mas o desejo delas é ser superiores à outra, mostrar que é melhor do que as outras, de que tem mais capacidade do que as outras, ou então ser até igual aos outros. E isso, quando é soberba, é pecado. E a gente vê justamente o exemplo daí, porque o diabo, né, tomou essa atitude de querer ser semelhante ao Altíssimo, e aí ele perdeu toda a sua característica, todas as suas regalias, vamos dizer assim, que tinha de ser um referencial para todos. E aí você vai encontrar tudo isso escrito em Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 15, Isaías 14, do 12 ao 14, você também vai encontrar, né? E tem algo que diz assim, olha, foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Ele foi expulso do céu como com os anjos que acompanharam a sua rebelião. Então, a rebelião dele gerou uma expulsão do céu, de onde ele tinha o direito de estar. Só que foi expulso, lançado fora. Mas aí Deus resolve criar o homem, a sua imagem e semelhança. E quando cria o homem, cria também um jardim, e nesse jardim coloca o homem, Adão. Coloca Adão para administrar, cuidar daquela terra. E dá uma recomendação só a Adão. Diz, Adão, de todas as árvores que estão no jardim, você pode comer. Somente não toque na árvore que está no meio do jardim, a árvore que é a árvore da ciência, do conhecimento. Não toque nessa árvore, não. Deixe essa árvore e pode comer de todas as outras. A única coisa que Deus está dizendo para ele é: obedeça. Seja simplesmente obediente. É por isso que hoje a gente encontra tantas pessoas que não conseguem se situar num lugar, não conseguem estar em um lugar apenas, porque elas não conseguem se submeter, elas não conseguem obedecer, elas não conseguem acatar as determinações. São normalmente questionadoras, né? Criadoras até de contendas, coisas que não são necessárias, porque basta tão somente obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara quanto a isso. Então, como eu dizia anteriormente, nós seres humanos, temos o costume de dar desculpas. E é justamente aqui, quando Eva come daquela fruta e pecam, Adão come da fruta e peca, abre-se os seus olhos e eles percebem que estão nus. E quando Adão ouve a voz de Deus, ele se esconde. Perceba que até hoje o ser humano vive escondido, com medo de Deus, quando na verdade Deus quer reconciliar o homem consigo, porque foi o homem que pecou, não foi Deus. Mas mesmo quando o homem pecou, Deus chega no jardim procurando e pergunta: Adão, onde estás? E Adão fica calado e o Senhor: Adão, onde estás? E Adão responde: Senhor, eu estou aqui. Quando eu ouvi a tua voz, eu tive medo e me escondi, porque estava nu. Aí o Senhor pergunta para ele: quem foi que te mostrou isso, Adão? Comesse da árvore? Ou seja, foi revelado a Adão. Adão comeu de algo que esclareceu a sua mente e ele percebeu que estava nu. Tinha vivido o tempo inteiro sem preconceito, sem maldade nenhuma na presença de Deus e nunca havia pecado. Só que a partir da hora que
ele entra em desobediência. Ele começa a ver as suas falhas. Ele começa a ver as falhas dos outros. E aí quer se ocultar, quer se esconder. E quando Deus pergunta o que é que ele fez, ele diz: a mulher que tu me deste. Ele já joga a desculpa para a mulher. E a mulher diz: a serpente. Cada um vai jogando uma desculpa para o outro. Até hoje é assim. Até hoje ninguém quer assumir a sua responsabilidade, ninguém quer admitir que é falho e pecador e que precisa voltar-se para Cristo, precisa se reconciliar com Cristo. Nós sempre temos uma desculpa, diz: não, eu não posso ir para Cristo hoje porque eu tenho esse defeito, porque eu tenho aquele defeito, porque eu ainda não melhorei nisso, eu não melhorei naquilo. Mas eu quero te dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus é maior do que o teu pecado. O favor de Deus é maior do que qualquer transgressão que você tenha cometido, porque ele veio justamente buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se você se encontra perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação, existe um, Jesus Cristo, o Salvador, porque ele veio justamente para reconciliar o homem novamente com Deus. Então o homem peca. No Éden, o item 2 da lição vai tratar sobre a origem do pecado. Começou no céu, lá no jardim do Éden, e o pecado também se torna universal. Por quê? A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então, por causa de Adão, o pecado passou a todos os seres humanos. Ou seja, o que foi que o Senhor disse para ele? Adão, devido ao seu pecado, não coma daquela árvore, porque quem comer daquela árvore, morre. Então até hoje, por que é que os homens morrem? Porque todos os homens estão debaixo daquela mesma sentença do pecado. Por isso, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado, ele não é local. O pecado, ele é universal. Todos estão debaixo da condenação eterna. Todos estão sem condições. Não existe nada, não existe nenhum mérito humano, não existe nada que o ser humano possa fazer para se reconciliar com Cristo. Não adianta o homem, eu acho lindo o texto lá de Coríntios, capítulo 13, que fala a respeito do amor, que diz que não adianta o homem fazer tantas coisas e ele não amar. Da mesma forma, não adianta você ser uma pessoa que mão aberta, doa, abençoa, uma pessoa que dá esmolas, uma pessoa que faz tantas coisas boas. Isto não o salva da condenação eterna. Não adianta você ser uma pessoa piedosa, extremamente piedosa. Os seus méritos não o salvarão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o pecado do homem não foi contra o diabo. O pecado do homem foi contra Deus. Quando você peca contra o que é maior, quem é que pode intervir nisso? Quem é que pode lhe defender quando você peca contra quem tem mais poder, com quem pode tudo? O Senhor fez o homem, cuidou do homem, fez um jardim para o homem, e o homem peca contra Deus. O homem não tinha como se reconciliar com Deus. E a sentença era bem clara. O pecado entrou no mundo por causa do homem. E a única forma do pecado sair da humanidade seria por um homem. É aí que entra a maravilhosa graça de Deus. O favor imerecido, algo que nós não merecemos e que Deus fez por nós. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. A graça de Deus vai além de qualquer coisa, porque ela alcança o mais vil pecador para transformá-lo. Assim como o pecado é universal, a graça, ela superabundou, ela é superior a tudo isso. Aonde tiver o pecado, a graça de Deus é poderosa
para livrar o homem do pecado e para lhe dar a salvação, para lhe dar a certeza de estar com Deus. Então, tudo isso são coisas que o homem precisa entender para a sua vida. O terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre a solução do pecado. Então, nós falamos aqui dos termos do pecado, da origem do pecado, e agora nós vamos ver a solução para o pecado. E aí eu ainda peço a você que, se tiver algum amigo que você esqueceu, compartilhe, para que ele também possa participar, para que ele possa ouvir e entender um pouco mais da lição da escola dominical. E eu volto a fazer o convite a você. Escola Bíblica Dominical, aqui em Pacajus, no Templo Sede, e em todas as congregações, na segunda-feira à noite, a partir das 19 horas. Você vai poder participar, não paga nada, é de graça. Esse é o maior curso teológico gratuito do Brasil. Você não paga nada e você tem vários professores que falam a sua língua, que falam do mesmo jeito que você, para que você possa entender, esclarecer, conhecer as verdades bíblicas. E segunda-feira vamos estar tratando sobre a pecaminosidade humana e também a respeito da sua restauração a Deus. Já tratamos de dois temas e vamos tratar agora do terceiro ponto, que vai falar sobre a solução para o pecado. Ora, o homem pecou contra Deus. Como o homem vai poder se reconciliar se ele pecou contra quem tem todo o poder? O que é que o homem pode fazer? O que é que o homem poderia oferecer a Deus para que Deus o perdoasse por ter sido desobediente? Dizer que ia ser sincero não é suficiente, porque o pecado do homem foi muito maior. Ele foi um pecado de não só desobediência, mas ingratidão, irreverência, falta de respeito. Quantos nomes a gente poderia dar? Porque era uma atitude tão simples. Ele já tinha de tudo. Você imagine alguém que lhe dá tudo e você trai essa pessoa. Você age com covardia com essa pessoa. Você troca essa pessoa por outra pessoa. Então, foi essa atitude que Adão cometeu. Foi essa atitude que Adão fez. E isso trouxe consequências eternas. Porque ele foi a primazia da humanidade. Foi o primeiro homem a ser formado. E por ele o pecado entrou em toda a humanidade. E como resolver isso? A Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. Não viu um que pudesse justificar-se diante de Deus. Dizer, Senhor, pela minha bondade eu tenho direito à salvação. Pela minha justiça eu terei direito à minha salvação. Nenhum. Abraão é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus, mas ele não foi justo o suficiente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ele não foi fiel suficientemente. Jó, que Deus dá testemunho dele, diz que ele é íntegro, reto, temente a Deus e se livra do mal, se desvia do mal. Mas Jó depois reconhece: eu não precisava questionar Deus, porque quem sou eu? Não sou nada diante de tudo que Deus fez. Então todos os homens, nenhum dos homens poderia se justificar. Só que eu quero dizer para você, no primeiro ponto desse item 3, nem tudo está perdido. Por quê? A Bíblia narra a situação humana descrevendo-o como mortos em ofensas e pecados. Assim estava o homem, morto em ofensas e pecados, delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. E que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Morte significa separação. Essa morte, o homem estava separado de Deus eternamente. Isso começou com a queda de Adão. Adão pecou e, por consequência, todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou.
E a vida que ele nos dá é eterna. Isso é mais do que a gente pode merecer ou pensar. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quem está morto não tem reação, não tem condição de nada. Mas Deus nos vivifica e nos dá uma vida eterna. Somente Deus para fazer algo tão glorioso, tão grande. A graça está disponível para toda a raça humana. Você vai ver isso lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. E a salvação em Cristo pode ser encontrada em todos os lugares. Quando ele diz aqui em todos os lugares, não é que toda religião salva. Não é em qualquer canto que você vai encontrar salvação. Mas ele está dizendo que Jesus Cristo veio salvar toda a humanidade. Em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação que você estiver, você tem um Salvador. A graça de Deus te alcança. A bondade de Deus te alcança. Basta você compreender isto, que você não tinha como pagar o preço, porque você estava morto. Mas Cristo, Deus, através de Cristo, nos vivificou para si. E como foi essa provisão? Qual é a provisão de Deus? O pecado entrou no mundo por um homem. Nós já falamos sobre isso. O pecado entrou por um homem. Adão. Assim também a redenção veio por um homem. A graça de Deus, o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos capítulo 5 e versículo 15. Então, aqui a gente já vai fechando, deixando claro para você isso, que o pecado entrou por um homem, mas por um homem, Jesus Cristo, homem, toda a humanidade alcançou a salvação. Nós somos justificados por Cristo. Nós somos justificados pela graça, por causa do favor imerecido, a misericórdia de Deus. O favor imerecido foi tão grande que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a vida eterna não é simplesmente o que muita gente pensa, não, morri e vou dormir, seja o que Deus quiser. Na verdade, não é isso. Na verdade, todos pecaram e estão destituídos, então a condenação é para todos os homens. Mas a salvação em Cristo Jesus é para todos os homens. Há um engano que as pessoas pensam que é normal. As pessoas dizem assim, não, se eu for para o inferno, depois acabou. Só que a Bíblia não diz isso. Assim como a promessa é para aqueles que aceitam Jesus, eles não morrem mais, eles vivem eternamente. Tem a morte física, mas a morte espiritual não vai acontecer mais. O homem vai viver eternamente com Deus. Quem for condenado também vai viver eternamente. Só que eternamente separado de Deus. E um detalhe, em um lago de fogo que arde. E o bicho não se apaga nunca. Você imagine que não é algo bom de ir. Imagine um fogo eterno para a alma. Não é fogo de queimar carne. É um fogo eterno para a alma. Eternamente você saber que está separado de Deus. Irreconciliável. E outra coisa, que você teve a oportunidade de se encontrar com Ele, que você teve a oportunidade de voltar para Ele, que você soube que um dia Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo se deu, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, veio a essa terra e humilhou-se a si mesmo e viveu aqui como homem, como servo. E humilhou-se mais ainda e morreu em morte de cruz, algo que era maldição. Ele foi morto sem ter um pecado. Por que é que Cristo consegue nos trazer de volta? Porque ele morreu sem pecado. Ora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Cristo não pecou.
Então, quando Cristo morre sem pecado, ele consegue comprar todos aqueles que creem, todos aqueles que pela fé aceitam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Veja como a salvação, como a graça é maravilhosa. Você não precisa pagar preço, você não precisa fazer sacrifício, você precisa apenas entender que Jesus Cristo te ama e quer te salvar. Ele é salvador da tua alma. Ele deu a vida por você. A vida que você vive agora, entregue a sua vida para Jesus e deixe Jesus trabalhar na sua vida. E você vai ter que fazer como Paulo fez: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo para a glória do Filho de Deus. Eu não vivo mais por mim, mas eu vivo para Deus. Então, quando você faz isso, quando você entende isso, você está alcançando a salvação da sua alma. O interessante, amigo, meu irmão, é que essa salvação, ela é tão doce, ela é tão simples de se entender, que para nós, que às vezes lemos, estudamos mais um pouco, a gente fica encantado com isso. Porque o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e preciso entregar minha vida para Ele, e viver para Ele, e servir a Ele. Só isso. Não precisa pagar preço, não tem que desembolsar salário, não tem que desembolsar dinheiro, não tem que fazer nada a não ser dizer: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida, porque eu preciso de paz, de alegria, e você vai ter isso eternamente. Porque é promessa do próprio Jesus Cristo. Então, Deus nos dá a provisão, né? Porque o pecado entrou por um homem. Né? A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados. Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. A expiação diz respeito ao sacrifício para a purificação e ao perdão dos pecados por meio dos sacrifícios. A propiciação é o ato que apazigua a ira divina contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme Romanos 1:29, é um ato da graça de Deus, um favor para todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. Então, se você entende que é um pecador, você tem um Salvador. O nome desse Salvador é Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é a propiciação pelo nosso pecado. Ora, o nosso pecado precisava ser justificado diante de Deus, e Jesus tomou o nosso lugar, né? Sendo o sacrifício no nosso lugar, sendo o cordeiro no nosso lugar, para a propiciação dos nossos pecados, para assumir as nossas responsabilidades, para cobrir, não só cobrir, mas para apagar os nossos pecados. É tanto que quando Deus olha para nós, Deus já não nos imputa pecado, porque Ele olha para nós e vê o quê? O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Não é da metade dos pecados, é todo e qualquer tipo de pecado. O sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus perdoa. Então podemos concluir a lição desse dia, vendo que a única esperança é o Senhor Jesus, o único que pode restaurar a Deus, restaurar e restituir. E isto se aplica tanto às possessões e a bens, como também às pessoas. O plano de Deus é restaurar todas as coisas, mas Ele começou com os seres humanos. Nós estávamos perdidos como filho pródigo e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Você quer paz? Você quer vida eterna? Aceite Jesus. Reconheça que todos pecaram, mas nós temos um grande Salvador, Jesus Cristo, o justo. Eu quero lhe convidar a acompanhar também o nosso canal, né, que é o canal Pare e Pense, né, eduqueprax, gmail.com, eduqueprax@gmail.com. Pronto, nós vamos colocar na descrição dos vídeos
tá certo? Você vai poder acessar o canal e rever essa aula, e se tiver alguma dúvida, você pode mandar para lá a sua pergunta e nós vamos tentar responder. Não vamos garantir responder de todos, mas vamos tentar responder. Você já pode mandar suas perguntas e nós vamos estar lá. Muito obrigado, Deus os abençoe e até uma outra oportunidade, né? Eu acredito que na próxima semana estaremos comentando a próxima lição, a lição da outra semana, que vai tratar justamente a necessidade do novo nascimento. Então, que Deus os abençoe e até segunda-feira na escola dominical. A paz do Senhor.